Teoria hipodérmica. Já pensou que grande parte da nossa opinião é formada com influências do que somos submetidos? Reportagens, artigos, livros, cinema, televisão, entre outros meios de comunicação que temos acesso? Para aprofundar os estudos sobre as influências, origens e funcionamento da comunicação social, se desenvolveram as teorias da comunicação. Com o passar do tempo, foram criadas algumas teorias, baseadas na expansão dos meios de comunicação de massa e seus usos nas propagandas políticas, comerciais e ideológicas. E a primeira delas foi a teoria hipodérmica, ou teoria da bala mágica, que surgiu entre 1920 e 1930. Essa teoria enxerga a massa como indivíduos iguais, sem distinção de grupos sociais, sexo ou idade. Perdidos no meio da massa, só conseguem ver o que é transmitido pelos meios de comunicação em massa, acreditando ser uma representação da realidade. Logo, esses indivíduos não relutam contra os estímulos, levando ao êxito da mensagem e sendo facilmente manipulados pela mídia. Por isso, ficou conhecida como teoria da bala mágica, assim como uma agulha quando penetra na pele de uma pessoa, a informação penetraria na mente dos indivíduos, como foi o caso da propaganda nazista na Alemanha. Os meios de comunicação em massa eram usados em diversos países, de diversas formas, mas vamos falar aqui especificamente de como o cinema foi usado para convencer e alienar as massas na Alemanha e Estados Unidos no período entre guerras. Período entre guerras. O período entre guerras corresponde ao fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Com o fim da Primeira Guerra e a derrota da Alemanha, foi então assinado o Tratado de Versalhes. Entre potências europeias envolvidas, o tratado impôs à Alemanha algumas penas como perda dos territórios conquistados, como Alsácia-Lorena e as colônias africanas e asiáticas, redução de forças armadas, proibição de fabricação de armamentos pesados e também o pagamento de indenizações aos países aliados. A coisa estava feia para o lado da Alemanha. O alto valor das indenizações e o custo pelos 4 anos de guerra deixaram o país em uma profunda crise econômica. É óbvio que grande parte do povo alemão não estava satisfeito com as condições desse tratado, muito menos com o governo que assinou, o que favoreceu a formação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista, levando Hitler ao poder com a ideia de um Estado firme, do progresso da nação e de uma superioridade da raça ariana. Hitler usou e abusou dos meios de comunicação em massa e dos fundamentos da teoria hipodérmica, de forma a manipular a massa e, contudo, muito bem arquitetado. Ele usou a arte do cinema ao seu favor. Como ele mesmo dizia, é mais fácil usar a imagem do que ler um livro. O uso do cinema na Alemanha no período entre guerras. O uso do cinema para fins de propaganda política, doutrinamento e para objetivos pedagógicos esteve presente em diversos países, independente da ideologia. Uniões como Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, Alemanha nazista e França fizeram grande uso dessa ferramenta. Era normal nessa época ver filmes que fizessem propagandas ideológicas e sátiras de forma irônica a outras nações e ideologias. Foi também nesse período que o cenário da realidade da Alemanha desencadeou um estilo cinematográfico que ficou conhecido como expressionismo alemão. Tem características associadas a sets pouco realistas, ângulos profundos e sombras marcantes, para intensificar a atmosfera do filme. Essa referência de criação sombria e melancólica acabou sendo levada para os Estados Unidos, mais tarde, quando os nazistas conquistaram o poder e muitos cineastas alemães foram obrigados a emigrar para Hollywood, futuramente influenciando nos filmes de terror. Voltando um pouquinho, o fim da Primeira Guerra e a situação em que a Alemanha se encontrava foram fatores que favoreceram a expansão do nazismo. A UFA, que foi criada em 1917, era um estúdio que apoiava as ideias nazistas e antes mesmo de Hitler chegar ao poder, eles transmitiam algumas imagens do líder durante alguns curtas. Hitler, que se tornou o ditador da Alemanha em 1933,
era um amante da sétima arte e acreditava que toda forma de arte tinha que ser controlada para guiar o povo alemão de acordo com a doutrina nazista. Disse em sua biografia que livros não eram capazes de inspirar mudanças, mas por meio de imagens poderia ter o poder do convencimento maior e mais fácil em suas mãos, com a influência visual que os filmes tinham. Nesse período, o governo tomou o poder de todos os estúdios cinematográficos, além dos meios de comunicação, impondo censura sobre os mesmos e controlando como o conteúdo seria passado para as pessoas. Com o governo no poder, produções antinazistas foram abolidas e filmes que exaltavam o governo e a raça ariana foram produzidos em grande escala. O cinema a favor do nazismo. Muitos filmes não eram propaganda direta, mas tentavam fazer as pessoas absorverem coisas que eles queriam, contando historinhas e cenas para entreter e fixando essas ideias de forma inconsciente na mente do telespectador, como acontece, por exemplo, no filme O Jovem Hitlerista Keks, de 1933, um dos primeiros filmes de propaganda nazista produzidos, onde o personagem Heine é filho de um pai comunista. Heine é convidado para participar de um acampamento ou organização da juventude comunista, mostrando no filme como mafiosa e moralmente questionável. Mas no meio da experiência, ele conhece a juventude hitlerista, um grupo de alemães disciplinados, e simpatizava com os mesmos. De forma resumida, Heine acaba entrando para um grupo hitlerista. Nota-se que nesse filme a imagem do hitlerismo é favorecida, fazendo com que se absorva essa ideia inconscientemente, contando uma historinha. O cinema era tão atrelado à política que, com a ascensão do poder nazista, a UFA demitiu todos os seus funcionários judeus e muitos foram para Hollywood, como dito anteriormente, onde influenciaram diretamente o cinema americano. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, o mercado alemão representava uma fatia gorda do faturamento da indústria cinematográfica americana. Filmes como Os Rothschilds, de 1940, mostram como os nazistas abordavam temas preciosos para ele, como a construção do inimigo nacional. Segundo a obra, essa família judia tirava proveito da guerra napoleônica e, conforme vão enriquecendo, escravizavam europeus. Isso apenas ressalta a inimizade e o perigo que os judeus representavam para o povo alemão. Já o filme O Eterno Judeu, de 1940, mostram a desumanização desse povo, vivendo em guetos, onde eram confinados em condições precárias, comprando a imigração judaica à Europa com a expansão de ratos e da peste negra. O filme tenta convencer o povo sobre o perigo dos judeus, mais do que expor a realidade. A Warner Bros. E a United Artists foram os únicos estúdios que produziram filmes anti-hitleristas. Após o início da guerra, que alertaram do perigo da ideologia nazista, houve também o uso de curtas-metragens de animação, como Pato Donald, Popeye, Pateta, Três Porquinhos e Os Sete Anões, para propagandas políticas. O Grande Ditador, de 1940, protagonizado e dirigido por Charlie Chaplin, esse filme é uma sátira dramática e crítica ao modo comportamental de Hitler. Conta a história de um soldado, que é um dos personagens de Chaplin, que tenta salvar um soldado piloto e o avião cai fazendo com que os dois sofram um acidente. O soldado interpretado por Chaplin perde a memória e fica 20 anos no hospital. Enquanto estava internado, muitas mudanças ocorreram. Agora, o ditador seria Adenoid Hickel, também interpretado por Chaplin, que perseguia judeus e cometeu diversas atrocidades. Don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men.